E hoje nós vamos estudar a ordem de resoluções. Qual a ordem que eu devo tomar para poder resolver uma equação numérica como essa aqui? Por onde eu começo a resolver uma equação numérica como essa aqui? Coloquei aqui em cima da esquerda para a direita a ordem de resoluções. Você começa resolvendo primeiro o que está dentro do parêntese, depois você resolve o que está dentro do colchete e por fim você resolve o que está dentro de chaves. Para eliminar o parêntese, depois eliminar o colchete, depois eliminar a chave, aí você precisa obedecer essa ordem de resolução aqui. Você resolve primeiro o que tem potenciação e o que tem radiciação, dependendo do que vier primeiro. Depois você resolve o que tiver divisão e o que tiver multiplicação, também dependendo do que vier primeiro. Depois você resolve soma e subtração, também dependendo do que vier primeiro. Quando eu digo que você tem que primeiro resolver parêntese para depois resolver colchete, nesse último exemplo aqui, olha, veja que eu tenho colchete, tenho uma multiplicação, tenho um parêntese e dentro desse parêntese eu tenho um número inteiro que está subtraindo de uma fração. Fechou o colchete, aí eu tenho uma divisão e tenho uma potenciação aqui fora. Por onde você começa a resolver um problema como esse aqui? Pela nossa ordem de resolução, você começa primeiro eliminando os parênteses. Você vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese aqui, olha. Então, você vai começar eliminando esse parêntese aqui e esse parêntese aqui. Depois que você resolver o que estiver dentro desse parêntese, vai lhe sobrar um colchete, que terá uma multiplicação dentro dele, e vai ter uma divisão por outro valor aqui, que você já terá eliminado esse parêntese também. Será um valor aqui que não é mais parêntese. Aí você vai resolver o que estiver dentro do colchete, e por fim você vai resolver essa divisão aqui. Eu vou mostrar isso para vocês, eu vou resolver isso para vocês. Mas antes de chegar nesse exemplo maior aqui, nós vamos primeiro começar por um exemplo simples, como esse aqui, olha. Eu tenho este exemplo aqui que tem uma multiplicação, uma subtração e uma radiciação aqui, que tem uma multiplicação e uma soma dentro do radical. Aqui embaixo eu já tenho dois parênteses, tenho uma divisão aqui. Dentro desse parênteses eu tenho uma subtração e aqui tem um expoente. Dentro desse outro parênteses aqui eu também tenho uma subtração, só que o expoente está dentro do parênteses, um expoente e uma radiciação. No terceiro exemplo eu também tenho dois parênteses. Nesse primeiro parênteses eu tenho o expoente aqui fora. Dentro dele eu tenho uma subtração com o radical. Nesse outro aqui eu também tenho uma subtração com o radical. Também vou mostrar para vocês como resolver isso aqui. A ideia de resolução dessas expressões aqui é que você aprenda essa sequência de resolução. Não ligue tanto para o valor final que nós vamos encontrar. Eu vou resolver e vou mostrar qual o resultado final. Mas foque nisso aqui. Resolvemos primeiro o parêntese, depois o colchete, depois a chave. E para eliminar esse parêntese, colchete e chave, nós utilizamos essa sequência de resolução. Resolvemos primeiro o que tem expoente e radical, depois resolvemos divisão e multiplicação e por fim resolvemos soma e subtração. Beleza? Resolvendo esse primeiro exemplo aqui, eu tenho 2 ao cubo, que está multiplicando por 3, que está subtraindo 6 vezes 8 mais 1. Isso aqui está embaixo de um radical, uma raiz quadrada. Como eu faço para encontrar o valor dessa expressão numérica aqui? Nós vimos aqui que eu começo primeiro pelo parêntese. Não tenho nenhum parêntese aqui dentro. Colchete e chave. Também não tenho colchete e chave. Mas eu tenho potenciação e tenho radiciação. Então eu vou resolver logo potenciação e radiciação dependendo do que vir primeiro. O que vem primeiro é esse 2 ao cubo aqui, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. O valor disso aqui é 8. Então eu faço 8 vezes o 3 eu mantenho. A multiplicação, o valor 3 e a subtração eu vou manter. E agora, assim como eu resolvi a potenciação, eu vou resolver a radiciação. Aqui embaixo do radical, eu tenho 6 vezes 8 mais 1. O que eu faço primeiro? Eu posso fazer 8 mais 1 e depois multiplicar por 6? Não posso, porque pela ordem de resolução, eu faço primeiro divisão e multiplicação. Não tenho divisão, mas eu tenho multiplicação. E multiplicação eu resolvo antes de fazer soma ou subtração. Então aqui embaixo eu vou fazer primeiro 6 vezes 8, isso é 48. Vou somar a 1 e isso continua dentro do radical. Aqui eu faço 8 vezes 3 menos. Aqui eu vou simplesmente fazer a soma que está embaixo do radical. Aqui ficará raiz de 48 mais 1, isso aqui é 49. Já posso fazer essa multiplicação, mas para seguir a ordem aqui eu vou primeiro sumir com a raiz. 49, qual é a raiz quadrada de 49? Aqui eu vou manter 8 vezes 3 menos raiz quadrada de 49 é 7.
Por fim, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Como nós vimos aqui, eu tenho que fazer primeiro multiplicação. 8 vezes 3 é 24, menos 7. E o resultado disso, 24 menos 7, é 17. O resultado dessa expressão numérica, 2 ao cubo vezes 3 menos raiz quadrada de 6 vezes 8 mais 1, é 17. Mas esse é o que menos importa. Espero que você tenha visto o caminho que nós pegamos aqui para resolver, por onde nós começamos, o que nós resolvemos primeiro até chegarmos a esse valor 17, beleza? Isso é o mais importante dessa resolução aqui. No nosso segundo exemplo, nós temos dois parênteses. No primeiro parêntese, eu tenho 9 menos 3, isso está elevado ao quadrado, e está dividindo pelo outro parêntese aqui, que é 2 ao cubo, menos raiz cúbica de 8. Muito cuidado ao analisar raízes para ver o índice que está aqui em cima. Às vezes você não percebe que o índice que está aqui em cima é um 3 e você considera isso como raiz quadrada, e é um erro. Sempre você verifica qual é o índice. Se não tiver nenhum índice, como nesse exemplo aqui ou nesse exemplo aqui, você considera raiz quadrada, considera que o índice é 2. Mas se tem um índice aqui no radical, como nesse exemplo aqui que estamos fazendo, o índice é 3, então isso é uma raiz cúbica. E por onde eu começo para resolver essa expressão numérica aqui? Novamente eu começo eliminando o parêntese. Aqui eu tenho o primeiro parêntese, aqui eu tenho o segundo parêntese. Esse aqui é um parêntese muito simples, que é só uma subtração aqui dentro. 9 menos 3, isso é 6. Então eu já coloco direto 6 aqui ao quadrado, não preciso mais de parêntese, porque tenho só um valor. Não preciso mais de parêntese. Isso está dividindo por... Nesse outro parêntese aqui, eu tenho uma potenciação e uma radiciação. Para resolver esse parêntese, eu posso resolver tanto essa como essa, eu posso fazer direto. Coloco aqui ainda o parêntese. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. O valor disso aqui é 8, que está subtraindo quanto é raiz cúbica de 8. Se 2 ao cubo é igual a 8, significa que raiz cúbica de 8 é 2. Porque quando eu pergunto a raiz cúbica de um valor, eu quero saber que valor que é elevado ao cubo dá esse valor que está aqui embaixo do radical. Então, o valor que se eu elevar ao cubo é igual a 8, é o 2. Daqui eu ainda deixo o parêntese. Baixo aqui o 6 ao quadrado. Isso aqui é 6 ao quadrado. Dividido por 8 menos 2 é 6. Quanto é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 36. Isso está dividindo por 6. 36 dividido por 6 é 6. E esse 6 aqui é o valor dessa expressão numérica. 9 menos 3 ao quadrado dividido por 2 ao cubo menos raiz cúbica de 8. Novamente, o resultado é o que menos importa. Eu quero que você aprenda como resolver, qual é o caminho que nós fizemos aqui para resolver essa expressão numérica. Primeiro, resolve o parêntese. Se você tiver potenciação, radiciação e uma subtração aqui, você resolve primeiro a potenciação e a radiciação para depois resolver a subtração. E por fim, você faz a divisão, que foi como nós fizemos aqui. Beleza? Agora vamos encontrar o valor dessa expressão numérica aqui, por onde eu começo a resolver isso aqui. Eu tenho um parêntese, que dentro desse parêntese eu tenho uma subtração e uma radiciação. E esse parêntese ele tem um expoente aqui. E tudo isso está multiplicando esse segundo parêntese aqui, que eu tenho uma subtração e uma radiciação. Como eu faço para resolver isso aqui? Vou colocar aqui em cima 2 menos 1 sobre 9, isso está dentro de uma raiz, está elevado ao quadrado e está multiplicando 64 sobre 25, isso está embaixo de uma raiz, subtraindo do valor 1. E aqui está fechando. Qual o valor dessa expressão numérica? Por onde eu começo novamente? Começo resolvendo os parênteses. Nesse primeiro parênteses aqui eu tenho uma subtração e uma radiciação. Eu faço primeiro a radiciação. A mesma coisa nesse segundo parênteses. Eu tenho uma subtração e uma radiciação. Eu faço primeiro a radiciação. Como eu faço para resolver essas radiciações aqui? Eu vou colocar aqui 2 menos... Se eu tenho raiz quadrada de 1 sobre 9, uma fração, uma propriedade da radiciação é eu fazer raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9. Aí que eu posso colocar o parêntese e elevar ao quadrado. Essa é uma propriedade da radiciação. Eu tenho a radiciação na fração, eu posso fazer a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, como nesse caso aqui. Assim como se eu tiver raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9, eu posso fazer raiz quadrada de 1 sobre 9. E isso pode ser feito. E é essa propriedade que eu vou usar aqui no segundo parêntese. Eu vou colocar raiz quadrada de 64 dividido por raiz quadrada de 25.
Isto tudo está subtraindo o 1. A partir daqui eu coloco 2 menos raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 menos 1/3 ficou aqui dentro desse parêntese. Isso está elevado ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 25 é 5. Isso está subtraindo 1. Isso eu vou fechar aqui esse parêntese. Agora eu tenho uma subtração, uma potenciação, uma multiplicação e outra subtração aqui no outro parêntese. E nós vimos aqui que a multiplicação e a potenciação, olha, potenciação e multiplicação, eu resolvo antes da subtração. Mas se essa subtração aqui está dentro de um parêntese e essa subtração aqui está dentro de um parêntese, eu não vou primeiro fazer potenciação nem multiplicação. Eu tenho que primeiro resolver a subtração, porque eu resolvo primeiro o parêntese. Eu tenho que eliminar esse parêntese aqui. Então, eu vou fazer primeiro essa subtração, depois fazer essa subtração. Isso às vezes lhe confunde, porque se pela regra eu tenho que resolver primeiro potenciação, eu tenho que resolver primeiro multiplicação, para depois resolver subtração, como que numa situação dessa aqui eu tenho que resolver primeiro a subtração? Mas é porque nesse caso aqui a subtração está dentro de um parêntese. Para resolver essa subtração, eu tenho que primeiro encontrar o MMC, que é 3. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Aqui também tem um denominador, denominador 1. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 será o 3. A partir daqui eu faço 3, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3, vezes 2 é 6. Coloco esse sinal de subtração aqui. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1 é 1. E isso é o que está dentro desse primeiro parêntese aqui que eu vou elevar ao quadrado. Coloco aqui a multiplicação. A mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Aqui tem o denominador 1 e eu preciso encontrar o MMC. O MMC é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Coloco a subtração aqui. 5 dividido por 1 dá 5. Vezes 1 é 5. E fecho esse parêntese aqui. Para fazer soma e subtração de fração, sempre é esse caminho. Eu encontro o MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, coloco o sinal aqui e depois eu faço divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima e coloco o valor aqui. A partir daqui agora eu vou poder fazer essa subtração. No caso aqui 6 menos 1 dará 5. Ficará 5 sobre 3. 5 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso aqui ficará 5 sobre 3. E isso aqui está elevado ao quadrado. Faço uma multiplicação aqui, 8 menos 5 é 3, isso aqui fica 3 sobre 5. Esse aqui eu não preciso mais colocar entre parênteses, porque eu já tenho aqui um valor de fração que está dentro do parêntese, mas é um único valor, então eu posso tirar do parêntese. Esse aqui eu não posso tirar do parêntese ainda, porque eu tenho 5/3 que está elevado ao quadrado. E para eu eliminar esse parêntese aqui agora, que ele está elevado ao quadrado, é igual como eu fiz aqui na radiciação. Eu tenho uma radiciação que está numa fração, eu posso colocar a radiciação no numerador e no denominador. Aqui eu tenho um expoente que está numa fração, eu posso colocar o expoente no numerador e no denominador. Vou fazer isso aqui em cima, 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, multiplicando 3 sobre 5. Peguei o expoente do parêntese, coloquei no numerador, peguei o expoente, coloquei no denominador e tirei o parêntese. Olha, eu eliminei o parêntese. Ficou 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Aí aqui eu tenho uma potenciação e tenho uma multiplicação. Resolvo primeiro a potenciação. Vou colocar aqui 5 ao quadrado é 25, sobre 3 ao quadrado é 9. Isso está multiplicando 3 sobre 5. Chegando nesse ponto aqui, tudo que me resta fazer agora é a multiplicação dessas duas frações. Em multiplicação de frações, eu multiplico o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Isso aqui vai ficar 25 vezes 3, que está sobre 9 vezes 5. Esse é o resultado dessa expressão. Mas antes de eu fazer 25 vezes 3 e depois dividir por 9 vezes 5, eu posso simplificar. Esse 25 aqui, olha, ele pode dividir com esse 5 aqui. Então, 25 dividido por 5, aqui sobrará somente 5. E esse 3 aqui, olha, eu posso simplificar ele com esse 9 aqui. Esse 3 aqui dividido por 3 vai dar 1. Esse 9 dividido por 3 vai dar 3. Isso aqui vai ficar 25 aqui, simplificando com esse 5. Vai ficar 5 vezes. Esse 3 aqui que está simplificando com esse 9, vai sobrar 1. Aqui embaixo, esse 9 aqui que está simplificando por 3, o que é simplificar?
eu dividi por 3 em cima e dividi por 3 embaixo. 3 dividido por 3 deu 1, então 9 dividido por 3 dá 3. Esse 25 aqui eu dividi por 5 deu 5, esse 5 aqui divide por 5 dá 1. Então o resultado dessa expressão aqui, 25 vezes 3 dividido por 9 vezes 5, é o mesmo que 5 vezes 1 dividido por 3 vezes 1. 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 1 é 3. O resultado disso aqui é 5 terços. Esse aqui é o valor dessa expressão numérica aqui. 2 menos raiz quadrada de 1 nono elevado ao quadrado, multiplicando raiz quadrada de 64/25 menos 1. O resultado dessa expressão toda aqui é 5 terços. Mas, novamente, o resultado é o que menos importa. Quero mostrar para vocês a sequência de resoluções aqui. Nós viemos eliminando os parênteses. Esse aqui sumiu primeiro. Depois nos sobrou aqui esse parêntese com uma potenciação. Essa potenciação eu posso colocar no meu numerador e no meu denominador. Faço as potenciações e no fim eu utilizo a simplificação de frações para chegar no valor de 5 terços. E isso é o mais importante que vocês precisam aprender. Parêntese, colchete, chave, depois você faz primeiro potenciação e radiciação, depois você faz divisão e multiplicação e por fim você faz soma e subtração. Essa ordem de resoluções é o mais importante nesses exercícios que estamos fazendo. E o último exemplo que vamos resolver é este aqui. 2 quintos multiplicando dentro do parênteses aqui 2 menos 3 quartos, fechando o colchete, dividindo por 1 meio elevado ao quadrado. Como você faz para resolver essa expressão aqui? De novo, olhando aqui para a ordem de resoluções, você começa com os parênteses. Então, resolva primeiro o que estiver dentro dos parênteses. É por aqui que você começa. Vou colocar aqui em cima 2 quintos. Está multiplicando, abre o parêntese aqui, 2 menos 3 quartos, fecha o parêntese e fecha o colchete. Isso está dividindo 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Essa aqui é a expressão numérica que nós precisamos encontrar o resultado. Resolvendo primeiro os parênteses, eu vou repetir aqui 2 sobre 5. Coloco aqui o colchete, multiplicando. Isso aqui é uma fração, eu vou colocar o MMC, que é 4. Por que eu sei que é 4? Porque aqui esse outro denominador é 1. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o próprio 4. Divide pelo de baixo, 4 dividido por 1 é 4, vezes 2 é 8. Coloco o sinal de subtração aqui. 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 é 3. Mesmo procedimento, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Coloco aqui o parêntese, fecho o colchete e vou dividir isso aqui por 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Esse expoente eu posso colocar aqui no numerador e posso colocar aqui no denominador separadamente. Isso é uma propriedade da potenciação. Se eu tenho um parêntese que está 1 meio elevado ao quadrado, eu pego esse expoente, coloco no numerador, coloco no denominador e assim eu já elimino esse primeiro parêntese aqui. Só que eu não tenho que eliminar esse primeiro parêntese, eu tenho que eliminar os parênteses. E falta eu executar essa subtração aqui para que me sobre somente uma fração e eu possa eliminar esse outro parêntese aqui. Então eu vou colocar aqui novamente o colchete, coloco 2 quintos, multiplicando 8 menos 3, isso é 5, sobre 4. Agora eu posso fechar esse colchete aqui e vou colocar dividido por 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Aí eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão. O que eu resolvo primeiro? Eu resolvo primeiro o colchete. Lembrando, elimino o parêntese, depois eu elimino o colchete e por fim eu chego aqui nas minhas operações. Então eu tenho que primeiro eliminar esse colchete aqui. Como eu faço multiplicação de frações? Você faz numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui ficará 2 vezes 5 sobre 5 vezes 4. Isso aqui fica assim, olha. 2 vezes 5, 5 vezes 4. Isso está dentro do colchete. E isso vai dividir por 1 sobre 4. 1 quarto. Aqui eu posso fazer simplificação de frações, porque eu tenho um 5 que está multiplicando aqui em cima e tenho um 5 que está multiplicando aqui embaixo. Então eu divido por 5 aqui, resta 1. Divido por 5 aqui, resta 1. A mesma simplificação eu posso fazer nesse 2 e esse 4 aqui. Aqui divide por 2, resta 1. Aqui divide por 2, resta 2. Então isso vai ficar 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Isso fica 1 meio dividido por 1 quarto. Veja que aqui eu eliminei o colchete. Por que eu eliminei o colchete? Porque eu não tenho mais uma multiplicação, eu não tenho mais uma subtração, não tem mais por que estar dentro do colchete.
Restou apenas 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. Restou apenas 1 meio. Eu não preciso colocar isso aqui entre parênteses ou entre colchetes. Aí, para fazer aqui o valor final, eu tenho uma divisão de frações. 1 meio dividido por 1 quarto. Como fazemos divisão entre frações? Você faz o primeiro, que é 1 sobre 2. Eu pego a primeira fração, troco o sinal de divisão pela multiplicação. Isso aqui vai ficar multiplicando. E isso aqui, que é 1 quarto, eu vou inverter. Esse 4 vem para cima e esse 1 aqui vem para baixo. Ou seja, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Isso aqui vai ficar 4 sobre 1. Porque é uma divisão de frações, eu faço a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Eu inverti aqui, ó. Daqui vai ficar 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 1 é 2. 4 dividido por 2, isso aqui é igual a 2. O resultado dessa expressão numérica aqui, 2/500, multiplicando 2 menos 3/4. Tudo isso aqui dividindo por 1 sobre 2 ao quadrado é 2. Mas o resultado é o que menos importa, já falei para vocês. Quero que vocês aprendam a ordem de resolução, que caminho você toma para resolver uma expressão numérica como essa aqui. Porque resolvendo de pouquinho a pouquinho, você começa a resolver o primeiro parênteses, resolve o segundo parênteses, depois você resolve o colchete, por fim você resolve a divisão de frações aqui, você consegue chegar no resultado e sabe que o seu resultado está correto porque o caminho que você fez está todo correto. Beleza? E agora eu trago para vocês um problema simples aqui de ordem de resolução, por onde você começa a resolver. Só que não tem mais uma expressão numérica, ele tem aqui um problema onde você vai precisar montar a expressão numérica. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como você monta e como você resolve a expressão numérica referente a esse problema aqui. Ele diz assim, olha, depois de ter comprado 2 embalagens com 1,2 kg cada uma de seu chocolate preferido, Júlia ganhou de uma amiga 3 embalagens pequenas do mesmo chocolate, com 0,4 kg cada uma, e de sua mãe, outras 3 embalagens grandes com 2,1 kg desse chocolate. E a pergunta é, com quantos quilogramas de chocolate Júlia ficou? Então veja que parece um problema simples. Júlia comprou 2 embalagens, depois ela ganhou 3 embalagens, depois ela ganhou mais 3 embalagens, só que todas de pesos diferentes. A que ela comprou pesa 1,2 kg, a que ela ganhou da amiga pesa 0,4 kg e a que ela ganhou da mãe pesa 2,1 kg. Você precisa fazer a soma do peso de todas essas embalagens aqui. Primeiro, Júlia comprou 2 embalagens de 1,2 kg. Então, eu tenho 2 vezes 1,2. Esse aqui foi o que Júlia comprou. Depois, Júlia ganhou 3 embalagens com o peso de 0,4 kg. Então, são 3 vezes 0,4 kg. Isso aqui ela ganhou da amiga. E de sua mãe, outras 3 embalagens grandes com 2,1 kg. Então, são 3 embalagens de 2,1 kg. Seu primeiro passo é fazer isso aqui. Você verifica quantas embalagens você tem de 1,2, quantas embalagens você tem de 0,4 e quantas embalagens você tem de 2,1. Na hora de montar essa expressão numérica, você vai fazer simplesmente 2 vezes 1,2 mais 3 vezes 0,4 mais 3 vezes 2,1. É assim que você monta essa expressão. Eu preciso colocar parênteses aqui em algum lugar? Não, não preciso colocar parênteses. Porque a ordem de resolução, ele já me diz que eu tenho que primeiro resolver as multiplicações e depois eu faço as somas. Eu não posso fazer 1,2 mais 3 e depois fazer a multiplicação por 2 ou por 0,4. Não posso. Eu tenho que primeiro fazer as multiplicações e depois fazer as somas. Mas, na hora de montar, eu posso colocar um parêntese. Por exemplo, eu posso fazer 2 vezes 1,2 mais 3 vezes... Veja que eu tenho 3 embalagens que tem 0,4 kg e tenho 3 embalagens que tem 2,1 kg. Então, eu posso fazer 3 vezes, abrir um parêntese aqui e colocar 0,4 mais 2,1. Isso aqui representa 2 embalagens diferentes. Uma embalagem que ela ganhou da amiga mais uma embalagem que ela ganhou da mãe representa a soma desses dois valores aqui. E Júlia tem isso 3 vezes, porque ela ganhou 3 embalagens da amiga e ganhou 3 embalagens da mãe dela. Só que com esse caminho aqui, utilizando parênteses, se você montar assim, você tem um caminho mais curto para a resolução. Porque o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho 1,2 vezes 2. E se eu vou ter 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. E aqui tem uma vírgula, então fica uma vírgula aqui. Porque se eu tenho uma casa decimal aqui na minha multiplicação, aqui no meu resultado também terá uma casa decimal. Então, isso aqui é igual a 2,4.
Aí eu coloco aqui 2,4 mais 3 vezes 0,4 mais 2,1. Eu tenho 2,1 mais 0,4. 1 mais 4 é 5, coloco a vírgula aqui, 2 mais 0 é 2. Isso dá 2,5. Então, esse parêntese aqui é igual a 2,5. Não preciso mais colocar entre parênteses, porque eu já fiz a soma que estava dentro do parêntese. E agora eu vou resolver essa multiplicação. 2,5 vezes 3. 3 vezes 5 é 15, coloco 5 e vai a 1. 3 vezes 2 é 6 e 1 é 7. Tem uma vírgula aqui, eu coloco uma vírgula aqui. O resultado dessa multiplicação aqui é 7,5. Então, eu tenho 2,4 mais 7,5. 7,5 mais 2,4, 5 mais 4 é 9, coloca a vírgula aqui, 7 mais 2 é 9. 9,9 é o resultado dessa soma. Então, 9,9 quilogramas é quanto Júlia tem desse chocolate. Com quantos quilos de chocolate Júlia ficou? Júlia ficou com 9,9 quilogramas. Mas, novamente lembrando, esse resultado é o que menos importa. O que eu quero mostrar para vocês é como você monta. Primeiro você coloca separadamente aqui as embalagens que Júlia comprou e ganhou. Depois você faz a soma direta, não precisa colocar parêntese, porque a multiplicação ela se sobrepõe à soma. Então, quando você montar dessa forma aqui, você primeiro resolve a multiplicação e depois resolve a soma. A não ser que você monte usando parêntese, porque eu posso associar esse valor a esse valor aqui e fazer isso multiplicando por 3. Aí eu utilizo um parêntese e nesse caso aqui eu não resolvo primeiro multiplicação. Eu vou resolver primeiro a soma que está dentro do parêntese e depois com o resultado eu vou multiplicar por 3, que foi o que nós fizemos aqui. Ó. Nesse aqui não, você faz direto a multiplicação, foi o que nós fizemos aqui. E por fim você soma esse primeiro valor com esse segundo e chega no resultado da questão. Você consegue responder a pergunta aqui utilizando corretamente o passo a passo de resolução. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que você tenha compreendido, mas se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para a gente gravar um vídeo e tirar dúvida para vocês, beleza?